Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Sou o teacher Ademir Ribeiro, professor do Centro de Mídias, e eu vou trabalhar a língua inglesa aí com vocês hoje. Nós vamos trabalhar aí esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês agora. Nós vamos falar sobre os pronomes relativos, relative pronouns, desses dois, que são talvez os dois mais utilizados, o who e o which, tá certo? Então são dois pronomes relativos que basicamente dizem a mesma coisa, mas eles têm situações de uso bem distintas, tá certo? Não é difícil, vocês vão só prestar atenção aí na aula e vocês vão compreender com certeza, tá? Vamos iniciar nossa aula de hoje aí, então, falando aí desses dois pronomes relativos, tá? E vocês vão ter também no final aí a nossa DLI, que é a nossa atividade, onde nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos iniciar nossa aula. Olha só, gente, vamos iniciar então com Placing the Story. Vocês estão vendo ali então três imagens e eu quero que você preste atenção no que ela está mostrando, que logo em seguida nós vamos mostrar aí, falar um pouquinho sobre elas. Então nós temos ali no primeiro a Dani atrás do pai dela pondo fogo em algum material, algum produto. Na sequência, eles estão ali com o carrinho de mão, né, com alguma sujeira, com algum material, com algum lixo. E na sequência, com um caminhão ali, né, carregado. Qual é a ordem dessa história? Tá certo? Então, a ordem dessa história é que nós vamos ver agora, tá, gente? Lembrando que é uma historinha aí que vai servir como um movimento para a gente adentrar dentro do conteúdo de hoje, que é basicamente o tópico gramatical pronomes relativos, relative pronouns, que são o who e o which. Eles têm situações de uso bem distintas e é isso que você tem que memorizar, tá? Mas não vai ser difícil, tenho certeza. Vou mostrar agora o Understanding the Story, que é o entendendo a história, compreendendo a história que vocês acabaram de ver. Então nós temos ali, gente, a sequência, né? A Dani, na verdade, né? Is worried about her daddy. Então a Dani está preocupada com o pai dela. Aí na sequência, Dennis, né? Esse apóstrofe aqui indicando posse, né? O pai da Dani. Então Dennis' daddy is up to burn the leaves. Essa expressão up to quer dizer pronto, preparado, prestes a fazer algo. Então Danny's daddy is up to burn the leaves. O verbo burn é queimar, leaves, folhas. Aí na sequência, né? Danny explains it is dangerous for the environment. Então a Dani explica que é perigoso para o meio ambiente. A palavrinha environment é meio ambiente. Aí nós temos na sequência, Dani and her daddy collect the leaves with the wheelbarrow. A palavrinha wheelbarrow é carrinho de mão, tá? Wheelbarrow. Dani and her daddy collect the leaves with the wheelbarrow. E por último, Dani and her daddy help the environment to get healthier. Então a expressão to get quer dizer tornar, né? Healthier, mais saudável. Healthier vem de health, que é saúde, né? Saudável. Então, healthier vai ficar saudável, tornar o meio ambiente mais saudável. Tá certo, gente? Então, aí, o nosso Understanding Story trazendo aí, né, o que foi mostrado naquelas imagens inicialmente, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um VT que vai mostrar aí uma série de vocabulário. Então, eu peço para que vocês anotem, são palavrinhas relacionadas ao meio ambiente, the environment, e vocês anotem aí, é sempre importante vocês ampliar o vocabulário de vocês. Obviamente, pode ser que vocês tenham palavras já conhecidas, então ignora, mas aquelas palavras novas é interessante que vocês anotem. Vocês precisam ter, né, ampliar o vocabulário de vocês. Não se aprende um outro idioma sem aumentar o vocabulário. Então preste atenção e anote aí se for o caso.
Então, gente, perceberam ali no VT algumas palavrinhas novas aí relacionadas ao meio ambiente, tá? Que é um tema aí que a gente traz justamente para debater esse que é um fato muito importante na nossa era, né? Nosso momento é um dos problemas aí que nós estamos enfrentando. Então, nós vimos ali uma lista de palavras novas, né, de new vocabulary, que são palavras aí que vão fazer parte aí, ser agregados ao vocabulário que vocês já têm. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens, a gente vai rever pelo menos 3 dessas palavras novas que nós acabamos de ver, olha só. Então, practicing vocabulary. Observe as imagens de seus nomes conforme o vocabulário. Essa é uma atividade que a gente vai fazer junto, mas vocês podem variar. A imagem ela não é necessariamente clara e objetiva. Aqui eu colocaria como factory, que são fábricas, né? Dá para perceber aqui, né? Lembrando que as fábricas, né, factories, são talvez das formas que mais se polui o meio ambiente, né? Especialmente na emissão de gás que ocasionam aí no efeito estufa, que em inglês é greenhouse effect, né, efeito estufa. E aqui a gente está vendo uma consequência aí do aquecimento global, né, que é um tema também muito urgente. Então é um global warming. Global warming, então significa aquecimento global, tá? Global, então é uma palavra cognata, warming é aquecer, warming, aquecimento. Então, aquecimento global. E por último aqui, a emissão de fumaça, né, de CO2 basicamente, que se acumula na atmosfera, ocasionando então o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Então, provavelmente aqui a gente vai... todos vão concordar que se trata de produção de fumaça, que é smoke. Então, 3 palavrinhas aí que nós vimos no nosso VT e que mostram então... palavras novas relacionadas aí, então, ao meio ambiente. Tá certo, gente? Então, nós já vimos aí, né, algumas palavras novas e a gente vai continuar, então, agora também vendo palavras novas, só que em um VT, né? Eu vou pausando ali para a gente comentando e vocês analisando ali e, claro, anotando todas as palavras desconhecidas ali desse dialogue. Olha só. I know it has been a strong habit of yours to burn off the old leaves, but it's not good for nature. I have never thought it could be so. Aqui para vocês rapidamente, aqui na imagem ali, para a gente explorar um pouquinho esse texto, tá? I know it has been a strong habit for yours to burn off the old leaves, but it's not good for nature. Então, o que está escrito aqui, gente? Eu sei, I know, eu sei, it has been a strong habit. Eu sei que tem sido aí um hábito muito forte, né, que a gente traz por muito tempo. Of yours, né, eu sei que é um hábito muito forte seu. To burn off the old leaves, queimar, então burn off, queimar as folhas antigas, as folhas velhas, old leaves. But it is not good for nature. Mas não é bom para a natureza, tá? Então eu sei que é uma atividade que se faz há muito tempo, mas não é bom para a natureza. Aí vai continuar ali a fala do nosso dialogue. Nature. I have never thought it could be so dangerous. Agora então o pai fala, I have never thought it could be so dangerous. Eu nunca podia imaginar, I have never thought, então é o passado, verbo think, é um verbo irregular. Então eu nunca pensei que poderia ser tão perigoso. Então a palavrinha dangerous, né, um adjetivo aí, perigoso. Aí a filha Dani vai responder, vai falar. Keep cool, Dad. Most of the people don't know how important that is. Então ela fala assim, keep cool, Daddy. A palavrinha, a expressão keep cool quer dizer relaxa, fica tranquila, não se preocupe, né? Nesse caso, fique tranquilo. Fique tranquilo, Daddy. A palavrinha Daddy, ele então difere de father, justamente porque quando eu falo do meu pai, então a gente fala de uma forma mais carinhosa e, portanto, Daddy e não father. Eu costumo dizer assim que father é o pai dos outros, o meu é Daddy, tá? Porque é o meu, é carregado de emoção e tal. Então, most of the people, maior parte das pessoas, maioria das pessoas, don't know how important that is.
Então, a maior parte das pessoas não sabe o quão importante isso é. Continuando o dialogue. So, the smoke from it goes straight to the atmosphere and causes the greenhouse effect. Então, the smoke, né? So, the smoke from it goes straight to the atmosphere. Então, a fumaça disso, né, do processo de queima, vai direto para a atmosfera. Goes straight to the atmosphere. Vai direto para a atmosfera. And cause the greenhouse effect. E causa, então, o efeito estufa. Greenhouse quer dizer estufa. Então, o efeito estufa ali. Unfortunately, it goes. Some people and big companies are not giving any importance to this. Então, ela fala, a Dani, unfortunately, infelizmente, it goes, quer dizer, infelizmente é isso, né? Some people and big companies, algumas pessoas, né, e grandes companhias are not giving any importance, não estão dando nenhuma importância to this, para isso. We have to play our part in it. Aí o pai fala, nós temos que fazer nossa parte, we have to play our part in it. Nós temos que fazer a nossa parte sobre isso. The burning of fuels and organic material is highly damaging to the whole planet existence. Onde ali, the burn of fuels, então a queima de combustíveis and organic materials e materiais orgânicos is highly damaging, quer dizer, está altamente prejudicando muito to the whole planet existence, então está prejudicando toda a existência do planeta. E por fim, o pai vai responder. That is really alarming. O pai fala, that's really alarming, quer dizer, isso é muito alarmante, é muito perigoso, né? É muito sério isso, né? Alarming já é uma palavra cognata ali, você já compreende o significado. Certo, gente? Então, nós vimos o nosso dialogue, algumas palavras novas, e agora eu vou explorar um pouquinho ele, só que falando, então, de algumas frases já prontas, tá? Algumas sentenças que nós vimos ali, expressões que nós vimos no dialogue, olha só. Comprehending the dialogue, compreendendo o diálogo. Então, algumas informações aqui, né? Também nesse sentido de aumentar o vocabulário, né? Dar um upgrade aí no vocabulário. Strong habit, então é um hábito muito forte, né? Aquele que a gente desenvolve e perpetua por muito tempo. Burn off, a expressão burn off é queimar, tá? Burn off é queimar. I have never thought, eu nunca pensei, eu jamais pensei nisso. Smoke, então, é uma palavrinha lá do vocabulário do VT, inclusive, né? Dos problemas relacionados ao meio ambiente. Greenhouse effect é o efeito estufa. E highly damaging, que é altamente nocivo, quer dizer que é muito prejudicial. Então, uma lista aí, gente, de palavrinhas novas, né? De sentenças, né? De expressões que nós vimos ali ao longo do nosso short dialogue, tá certo? E agora, gente, nós vamos de fato aí para a parte da gramática, então preste bastante atenção, olha só. Grammar relative pronouns which and who. Por que eu deixei lá no final? Porque isso não é um conteúdo muito difícil, olha só. Os pronomes relativos em inglês, relative pronouns, são palavras utilizadas como sujeito e objetos em relação ao verbo principal. Tá certo? Esses dois pronomes aí. Na frase, eles fazem referência a um termo que já foi citado anteriormente. Daí eu vou passar alguns exemplos ali. Reparem, gente, que o relative pronouns ele tem esse nome relative justamente porque ele faz relação, vem de relativo, né? Vem de relação, ele faz relação a algo que já foi falado anteriormente. Então, exemplo. The man who lives here is an engineer. O homem que mora aqui é um engenheiro. Faltou um N ali antes de engineer, tá? É N. Alguma coisa ali na produção não passou batido ali, tá? The man who lives here is an engineer. Falta um N depois do A, tá? Foi um erro ali de diagramação. Repare, gente, que who se refere a homem. Eu já falei homem, então, para não repetir, eu emendei ali, no caso, duas frases, né, duas sentenças, e o who fazendo essa ligação. Outro exemplo. This is the bus which I take to go home. Esse é o ônibus que eu pego para ir para casa. Repare que which agora está se referindo a bus. Ali está
como vestir, tá? Mas ele se refere a ônibus, tá certo? Então, ele se refere a ônibus, que é um objeto. E é exatamente esse o ponto central desse componente, olha só, desse tema. Portanto, who é um pronome relativo que se refere a sujeitos ou objetos da frase que são pessoas. E o which é um pronome relativo que se refere ao sujeito ou objetos que são coisas, tá certo? Então, gente, em suma, o who eu utilizo somente para se referir a pessoas e o which para se referir a coisas e objetos que não são pessoas. São dois pronomes relativos idênticos, têm a mesma tradução, inclusive, mas eles são utilizados em situações diferentes. O who se refere sempre à pessoa e o which sempre a coisas e objetos. Vamos ver agora. Então, let's complete with which or who, nosso practicing grammar. Repare, gente, she bought an ecological car. Eu tenho o carro aqui, então eu vou utilizar o which. Por quê? Porque eu estou me referindo a um carro, tá certo? Se fosse uma pessoa, seria who, que é o exemplo agora. Lana is the biology teacher who everybody is talking about. Lana é a professora de biologia, a qual todo mundo está falando sobre ela, né? Então, eu me refiro a teacher, que é uma pessoa, portanto, o who. Tá certo, gente? Então, sempre prestar atenção. O who vai sempre se referir a pessoas e o which sempre a coisas e objetos. E é exatamente isso que nós vamos colocar em prática agora. Então, escolha a opção que completa as 3 frases. Eu tenho ali, ó, 3 frases com a lacuna ali para ser preenchido e vocês vão escrevendo ali se who ou which. E depois vão circular ali, né? Vão apontar qual das opções possui os pronomes que completam corretamente aí essa questão. Tá certo? Lembre-se que who é para pessoas e which para coisas e objetos. Mesma questão, a 2 também segue nesse mesmo ritmo. Eu tenho ali lacunas a serem preenchidas com os pronomes who e which. E depois, feito isso, né, preenchido, vocês vão escolher qual das opções preenche corretamente ali essas lacunas. Na sequência, aí nós voltamos com a nossa correção aí dessas DLIs.
Então, gente, estamos de volta agora para a nossa correção da nossa daily. Estou vendo aqui que todos vocês aí, a maioria respondeu. Nós temos aqui as respostas. A Mariana, 1B. Aí eu tenho a Ana Isis, falou que é 1B, 2A. Aí o Henrique B. A Camila, 2A. Késia, desculpa, Késia. 1B, 2D. Aí nós temos a Isa, 1B, 2A. Então todo mundo respondeu. A Marisol também, 1B. Parabéns aí a todos. A maioria ficou entre letra A e B. Não vai dar de ler todo mundo aqui que respondeu, tá? Por causa do tempo. Mas fica aí o agradecimento. Parabéns pela participação. Continuem assim. É importante que vocês coloquem em prática, tá? Então, parabéns aí a todos que responderam, né? Todos eles aí, a maioria ficou entre A e B aí nas primeiras. Alguns falaram na B e D. Enfim, é o que nós vamos ver agora nessas respostas. A gente só relembra que, embora esses dois pronomes relativos sejam idênticos, né, na sua função, eles são utilizados em situações distintas uma da outra, tá? E é exatamente isso que a gente vai ver agora, que ficou evidenciado nessa atividade aqui. Vamos corrigir a nossa primeira atividade, nossa primeira questão? Olha só. Escolha a opção que completa, então, as 3 frases. Vocês deveriam preencher ali com who or which e depois escolher a opção correta. Olha só, a primeira, então, gente, já fica óbvio que nós temos carro, não é pessoa. Então, já fica bem claro ali qual delas deve ser, né? Deve ser o which. Na sequência, eu tenho Mrs. Jack, é uma pessoa. Então, portanto, eu devo colocar o who. My brother, também uma pessoa, who. Então, a correta seria which, who, que nós encontramos ali, então, na letra B. Por quê? Olha só a resposta. Então, letra B, a sequência dos pronomes relativos que completam as frases, é encontrada na letra B. Which se refere a car e who se refere a Jack and brother, ambas pessoas, né? Então é exatamente isso. Parabéns para quem acertou, para quem fez. Vocês estão indo muito bem. Vocês colocaram ali, pegaram exatamente o ponto mais importante. Who, pessoas, which é para qualquer outra coisa que não seja pessoa, tá certo? Vocês pegaram aí o ponto certo. Na questão 2 agora, vamos lá? O pessoal aí também está indo muito bem. Destaque a alternativa que completa corretamente as lacunas, a mesma dinâmica, né? Aí nós temos he is the man, save the kid. Então ali falta um pronome relativo, como é um homem, né? Nós utilizamos então o who. Aí outra frase, né? That is the woman. Aí o who de novo, porque woman é a mulher, né? Uma pessoa. Sells bag, vende bolsas. Na terceira então, that's the type of music which I want to my party. Esse é o tipo de música, então, que eu quero para a minha festa. Então, como se trata de música, gente, eu não posso utilizar o who, deve ser which. Então, eu tenho, respectivamente, na primeira frase, who, na segunda, who, na terceira, which. Vamos ver qual é a resposta correta, então? Na letra A, parabéns aí para quem acertou. A sequência dos pronomes relativos que completam as frases é encontrada na letra A. Who se refere então a man e woman, né? E enquanto which se refere a music. É exatamente esse o ponto, gente. Parabéns a todos que acertaram. Uma informação, a última informação. Nós utilizamos então os pronomes relativos, como eu já falei, relativo quer dizer que se refere a algo, né, faz relação a algo anteriormente mencionado, e a função dele é justamente utilizá-los para não repetir palavras, tá? Para não ficar prolixo. Então você falou algo antes, você vai utilizar um pronome relativo para não repetir esse nome ou aquilo que você falou anteriormente, tá certo? Essa é a função do pronome relativo. Parabéns para todos que pegaram who, pessoas, e o which para coisas e objetos. Tá certo, gente? Por hoje era só então e nós nos vemos aí na próxima aula. Bye, bye!